119, 62. Salmos 119, 62, tá? Salmos 119, 62. Salmos 119, 62. Amém? Todos acharam? Amém. Salmos 119, versos 62. Diz assim, a minha Bíblia é NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Se tiver um pouco diferente da sua, é por causa da minha tradução. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 119, versos 2. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Somente até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Preste atenção. A Bíblia diz, o salmista diz aqui para mim e para você, ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina um hábito que ele tinha e ele aplicava na vida dele. Qual é esse hábito, irmão Sandro? Ele fala, por causa dos teus ensinamentos justos. Eu quero dizer para você que a minha Bíblia e a tua é um livro que contém ensinamentos, e esses ensinamentos são justos. Tem vários conselhos práticos de sabedoria que eu e você a gente precisa aplicar na nossa vida. E ele fala que por causa disso ele se levantava no meio da noite para louvar a Deus. Aleluia. Eu já quero te fazer uma pergunta. Pergunta essa que se estende para a minha vida também. O que eu tenho feito quando eu me levanto no meio da noite? Será que eu tenho me levantado durante a noite para louvar o Senhor? É algo que eu e você a gente precisa perguntar para nós mesmos. Ele fala que ele se levanta no meio da noite para adorar a Deus. Eu quero te contar uma história rápida para já terminar essa pregação. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João 20, está escrito assim, ó, o túmulo vazio, preste atenção. João 20, depois você lê em casa, é do versículo 1 até o versículo 10. 10 versículos que eu aprendi algo extraordinário, que eu preciso aplicar na minha vida e que você, Igreja do Senhor, precisa aplicar na sua. Diz assim João 20, versículo 1. Domingo bem cedo, quando Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então ela foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse, Madalena disse para 2 discípulos, tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Fala comigo, foram. Foram até o túmulo. Os 2 discípulos saíram correndo juntos. Imagina os 2 correndo juntos. Eles saíram correndo juntos. Mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lenços de linho. Porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lenços colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lenços, mas estava enrolado ali ao lado. Aí, o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os 2 voltaram para casa. Preste atenção aqui. Resumo rápido, olha para cá. O que aconteceu? Madalena, ela foi lá, de madrugada ela foi, e chegou a uma certa distância, ela olhou que a pedra que estava na frente não estava mais. Ela foi correndo e contou para os 2 discípulos. Aconteceu isso. O
que os dois discípulos fizeram? Saíram correndo. Os dois correndo juntos. Só que o primeiro correu mais do que o outro. Ele correu mais do que Pedro. Ele saiu correndo. Ele viu que realmente não tinha pedra. O que falaram para ele foi verdade, mas ele olhou, mas não entrou. Pedro veio depois, viu que ele estava olhando, passou ele, olha o que Pedro fez. Entrou. Pedro entrou. Dois discípulos, um olha de longe, não entra, o outro entra. O que só olhou, viu uma coisa. O que entrou, viu duas coisas. O primeiro, diz as Escrituras Sagradas, que ele entrou, diz aqui, ó, ele viu, ele se abaixou para olhar lá dentro e viu o lenço. Porém, não entrou. Mas Pedro, ele chegou logo depois, entrou, ele também viu o lenço, ele viu a mesma coisa que o primeiro viu. Mas, diz as Escrituras Sagradas, também viu, não só os lenços colocados ali, mas a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. Diz o versículo 8, que quando o outro discípulo vê que Pedro entrou, o que ele faz? Ele entra. Depois que ele entra, ele vê o que Pedro viu e ele crê. A Bíblia não fala que são dois discípulos? Sim. Por que ele só começou a crer depois que Pedro entrou e depois que ele viu o que Pedro viu? Se ele já era discípulo. Onde está o problema? Vou te falar para já terminar a pregação. Tem gente que está dentro da igreja, ouve a palavra, lê a palavra, vê os sinais, vê o milagre, mas não crê. Ele precisa ter uma experiência diferente. Os dois eram discípulos, mas um não cria. Aí a gente está falando de casa. E já vai acabar, irmãos. A gente está falando de casa, de salvação de casa. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela é verdade. E na minha casa, eu fui salvo porque a minha mãe viu a palavra, a minha mãe abriu a palavra, a minha mãe entrou aqui dentro, primeiro que eu. E eu estava só vendo, Marcelo. Só vendo. Eu vi a minha mãe ter esse hábito de ler a palavra, de entrar na palavra, e eu criei. Por isso eu estou aqui. Aleluia. Então, para fechar, na minha casa e na sua casa, eu e você temos que estar entrando nessa palavra todo dia. Por quê? Se eu entro nessa palavra hoje, a minha esposa vai assistir, e ela vai olhar. Se eu entrar amanhã, ela vai assistir, vai olhar. Irmãos, um dia ela vai ter o start. Por que ele fica tanto lendo aquele livro preto? Sabe o que vai acontecer? Ela vai vir ler, ela vai entender, ela vai crer. E sabe o que me chama mais atenção nesse versículo que eu li para você? Em Atos 20, ou Atos 20, em João 20, que o último versículo, versículo 10, está escrito assim, ó, e os dois voltaram para casa. Eles voltaram para casa, só que os dois estavam crendo. Aleluias. E eu só quero te convidar a ler mais a palavra de Deus. Oh, aleluias. Tem 7 dias na semana, eu sei que todos os dias, por causa dos nossos afazeres e compromissos, a gente não consegue levantar na madrugada para ler a palavra. A verdade é essa, mas um dia a gente precisa ter. Eu e você, a gente precisa ter um dia, ou de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, cada um sabe o seu dia, mas a gente precisa ter um dia para se levantar na madrugada e entrar dentro desse livro.
Aleluia. Entrar, ler devagar, chorar, pedir a Deus, nem que você segure essa palavra e fique agarrado, abraçado com ela, falando: Jesus, me mostra alguma coisa, e você leia somente um versículo e Deus vai encher teu coração. O convite para a minha vida e para a sua vida é que a gente faça como salmista: eu me levanto durante a noite por causa dos teus mandamentos justos. Oh, aleluias. Foi falado de Ana. E sabe o que eu gosto de Ana? Que por um tempo ela chorou. Depois ela chorou. Mas teve outro tempo que ela se irritou e tacou fogo no parquinho. Se eu pedisse hoje falasse assim para o irmão Maxwell: irmão Maxwell, eu estou irritado com essa bateria, porque ela está no meu lado esquerdo, eu quero que ela fique do meu lado direito. Vamos orar, irmão Maxwell, para que a bateria passe para o lado direito? Vamos? Não, vamos botar lá. Isso. Aleluias. No meio da palavra oração, ela está cortada no meio, tem a parte da ação. De vez em quando eu me acostumo a só orar, só colocar as coisas para o lado de Deus. Toma, Deus, tira a bateria do lugar para mim, Deus. Ela não está na esquerda, ela está na esquerda, eu cansei dela na esquerda. Deus, Espírito Santo, manda uns anjos fortes, bota essa bateria no lado direito. A oração também precisa da nossa ação. O salmista tinha a ação de se levantar na madrugada para meditar na palavra. Não depende de Deus, Deus já deixou a palavra, depende de mim. Ter a ação de me infiltrar, de investigar, de entrar na palavra. Aleluias. Eu não posso pedir os anjos para pegar a bateria e colocar ali. Eu preciso pegar a dica do meu irmão Maxwell, de pegar a minha força, a minha energia, a minha inteligência, e eu mesmo, com a sabedoria de Deus, com a inteligência de Deus, colocar a bateria no lugar onde eu quero. A Ana fez isso. Ela não tinha filho, então ela se irritou e fez um voto. Você está disposto a fazer um voto hoje com Deus para mudar a situação? Aleluia, Deus. Depende de mim e de você. Na minha vida tem muita coisa que está acontecendo que eu não estou a fim de fazer. É verdade, irmão, não estou a fim de fazer. Eu estava irritado lá, né? Diaconizando, sabe, com o meu quintal, estava cheio de pedra, né? Ela foi lá em casa e falou: só que tu não faz um jardim aqui? Eu falei: vai fazer para mim. Ela: faz você. Eu falei: faz aí, tu que me deu a ideia. Ela falou: não, faz você. Fazer jardim dá trabalho, irmão. Tem que tirar pedra, tem que cavar, tem que arrancar a planta desse lado, botar a planta do outro lado. Ela falou isso comigo tem 15 dias. Vai lá ver o jardim. Aleluia. Eu não precisei orar para anjo descer, eu tive que meter a mão e fazer. E eu não estou te contando isso porque eu sou melhor que você, não, é porque eu estava acostumado a ver a pedra e não queria tirar a pedra dali. A verdade é essa, irmão. Às vezes a gente é crente, a gente está vendo o problema está engolindo a gente, igual Golias, 40 dias parado, gritando ali, os camaradas que estavam parados ali, tudo preparado para aquilo, e os caras não foram. Por que os caras não foram, Maxwell? Deus. Fala assim: porque eu não quiseram ir. Você foi preparado para a guerra, você não foi preparado para o sofá. Meu Deus, aleluia. Vou repetir. Eu e você, igreja do Senhor, nós não fomos preparados para o sofá. Fomos preparados para a guerra. Aleluias. Eu não fui preparado para o sofá. Enquanto eu estou no sofá, eu não estou produzindo. Enquanto eu estou no sofá, eu não estou guerreando. Sofá é lugar para você sentar, descansar, dormir e depois levantar. O problema é que a gente está sentando, descansando, dormindo e não quer levantar. Então quebra o sofá da tua casa. Ele está te paralisando. Qual é o problema que está para você resolver? Você tem que fazer jardim? O meu problema é que eu tinha que fazer o jardim. Sábado eu trabalho, sábado eu fico em casa. E sábado que eu estou em casa, eu estou brincando no jardim. Está até bonitinho. Está até bonitinho lá. Mas teve uma noite que eu tive que clamar contra todo o mal que também queria fazer graça ali. Você tem que clamar contra esse mal, irmão. Qual é o mal que está te assolando? Naquela época, 1 Samuel 17, o nome do gigante era Golias. De repente, o teu gigante é falta de emprego, falta de recurso. De repente, o teu gigante é uma dor no cotovelo, uma dor na cabeça.
Então se levante contra isso em nome de Jesus. Mas não peça, Jesus envia um anjo. Não, declare você que você quer que aquele mal saia. Para terminar, você lembra de Paulo? O apóstolo Paulo andando, pregando o evangelho, vem a mulher. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem prega o evangelho. Lembra? A Bíblia diz que aquela mulher fazia isso vários dias. A mulher criou um hábito de perturbar Paulo. No primeiro dia ele não fez nada, no segundo ele não fez nada. A Bíblia não me fala quantos dias ele não fez nada. Eu sei que um dia ele fez. E o que eu acho interessante, igreja, é quando ele se irrita, ele se vira, ele vê a mulher, mas ele fala para quem está atrás da mulher, perturbando a mulher. Ele fala: espírito maligno, saia dela agora pelo poder do nome de Jesus. O espírito saiu da mulher. Aleluias. O espírito maligno estava trabalhando na mulher para a mulher perturbar ele. Ele olhou e viu a mulher, mas não falou com a mulher. O problema é o diabo. Então fale com ele o que você quer que aconteça com ele. Amém? Amém, Essa Jesus. é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que Deus me deu. Que eu e você sejamos homens e mulheres de atitudes. Aleluias. De ação. Lembre, no oração, se você partir no meio, tem uma parte que é você orar, que é se comunicar com Deus. Outra parte é a sua e a minha, de agir contra o problema, contra todo o mal, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a vida, a sua vida. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.